nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Coleção Motivação e Empresa. Adquira outros volumes de nossa coleção. 5 histórias com o professor Marins. O poder do entusiasmo, motivando para vencer. Professor Marins, doutor em antropologia com pós-doutorado em macroeconomia e autor de vários livros e vídeos de sucesso nas áreas de motivação, vendas e marketing. Você vai ouvir agora Vencendo o Medo de Vencer, com o professor Marins. É mais uma realização da PRGB Aspecto, que faz parte da coleção Motivação e Empresa, direcionada para o treinamento, aperfeiçoamento e atualização de todo profissional. Até prova em contrário, vencer na vida é o que todo mundo quer, não é verdade? É claro. Mas será que existe gente que não consegue isso porque tem medo de vencer? Acredite, ouvindo essa conversa com o professor Marins, que começa agora, você vai concluir que a resposta é sim. Participando dela, você pode conferir dicas e conselhos para atingir o sucesso. Aquele sucesso duradouro, sabe? Que faz com que a gente tenha um autoconceito e enfrente os desafios da vida sem medo. Professor Marins, quais as atitudes e comportamentos que levam alguém em direção oposta ao sucesso, ao fracasso? Qual é a origem disso? Olha, veja bem, nós desde que nascemos, nós sofremos a influência do meio desde pequenos. Então, por exemplo, a verdade é que a educação durante a infância é muito importante. E na primeira infância a gente tem às vezes irmãos mais velhos com os quais temos que pelejar. Nós temos às vezes pais que não são muito assim afeitos a só elogiar, que criticam muito, às vezes no sentido muito positivo, de querer ver o filho com sucesso desde pequeno, então tentam corrigir demais e às vezes se tornam um pouco punitivos demais. Daí nós vamos logo um pouco mais na adolescência, nós temos aquele problema no nosso grupo de adolescentes, aquela namorada que a gente não conseguiu, aquela namorada que o outro conseguiu, aquele namorado, né, que na verdade a outra conseguiu. A turma, né? Aquela turma, enfim, são várias as razões, quer dizer, o grupo de amigos na adolescência, a convivência com famílias, problemas, ou seja, há muitas razões para que a gente seja preso, vamos chamar assim, dentro de nós mesmos, no sentido de vencer o medo de vencer. Então chega na hora de eu vencer, chega na hora de eu fazer as coisas certas, para não ter medo de vencer, para progredir. Eu lembro daquelas minhas antigas, o que a gente chama de resíduos primitivos no meu subconsciente, que dizem: você não vai dar certo, você puxou o tio fulano, você na verdade é burrinho, essas coisas todas. Esta é a origem, na verdade, das pessoas que têm medo de vencer. Uhum. Agora, o que faz com que a gente tenha medo de vencer na essência? Porque todo mundo, como eu dizia na abertura dessa nossa conversa, quer vencer. Mas, na essência, o que faz que ela tenha medo? Porque tudo é superável na vida, não é mesmo? Uma timidez pode ser um exemplo. Exatamente. Veja bem, tem uma série de coisas que faz a gente ter medo de vencer. A primeira coisa que faz a gente ter medo de vencer é a negatividade. Quer dizer, a gente ter sido educado, entre aspas, quer dizer, condicionado a ser uma pessoa negadora. Quer dizer, a ver na crise, não a oportunidade, mas a crise, quer dizer, haver o problema. Como eu disse uma vez, aquela história do... Você pensa num passeio, você já lembra da chuva. Você pensa numa festa de casamento da sua filha, você já fala: mas se chover não vai ter cadeira para todo mundo, não vai ter... Você, na verdade, pensa que é um realista e, na verdade, é um grande pessimista. Quer dizer, então, a negatividade é um fator impeditivo muito forte para o sucesso. Nós temos que vencer essa negatividade, quer dizer, essa tendência natural que nós podemos ter, não é, de ver as coisas por uma ótica mais negativa do que positiva. E o que mais? A segunda coisa é o seguinte: a gente fazer coisas em direção ao insucesso. O que eu chamo isso? Trapacear. Remar ao contrário? Remar ao contrário. Por incrível que pareça, é trapacear,
mentir, falsear com a verdade. Eu acho que eu estou enganando você, mas você sabe, como diz o ditado, a mentira tem perna curta, você vai ser pego lá na frente, a sua credibilidade vai cair, ninguém mais vai acreditar em você. Quer dizer, você age em direção ao insucesso, você tem medo de vencer. Como você tem medo de vencer, veja bem se você entende qual é o conceito. Sim. Como você tem medo de vencer pelo caminho certo, ou seja, você acha que pelo caminho certo você não vai vencer, e você tem plena certeza disso, você então procura um outro caminho alternativo, que é a trapaça, a mentira, e aí é que você não vence mesmo. Esse é o grande problema. Quer dizer, a pessoa de medo de enfrentar, porque ela diz, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Estudar dá quem trabalho, sou eu? eu Quem não sou eu? consigo. Então eu vou trapacear. E é a hora que ela, na verdade, mais se arrebenta, mais, na verdade, trabalha ou age em função do insucesso. Outra coisa, por exemplo, a indecisão. Ficar penso, não penso, vou, Faço, não não vou, faço. faço, não faço, o que é melhor, fico a vida toda fazendo listas de pró e contra. Hoje não existe mais, você sabe, tem o que preto ser. e o branco, tem áreas cinzentas na vida. Tá certo. Tem hora que você tem que botar a sua cabeça para cortar, tem hora que você precisa correr riscos. Outra coisa, o perfeccionismo. Você nunca pode errar, você tem que fazer as coisas perfeitas. E você sabe que o perfeccionista sofre. Por quê? Porque existe tudo perfeito. Você acha que existe alguém que nunca errou? Existe alguém que Só não quem não pode faz errar? nada, né? Só quem não faz nada. Então, o perfeccionista é um sofredor. Ele sofre terrivelmente porque ele acaba não fazendo de medo de errar. E esse não fazer de medo de errar leva ao insucesso. Então, eu digo que um perfeccionista é uma pessoa que tem medo de vencer. Por que tem que vencer o seu perfeccionismo? Porque ele só vai vencer se ele arriscar, se ele fizer, se ele correr o risco de errar. Tem que usar sempre. Tem né? que usar sempre. Qual é outra coisa, por exemplo? O mau humor, quer dizer, pessoas que não conseguem enxergar no dia a dia situações de rir de si próprio, situações alegres, etc. São essas coisinhas... Possibilidades positivas. Possibilidades positivas. Quer dizer, na verdade, são essas coisas que dão um conjunto de situações que faz com que você tenha medo de vencer. É essa a realidade. Tem mais alguma coisa que alguém possa se identificar nos ouvidos e falar, esse sou eu? Olha, A nível de fator que leva ao insucesso para corrigir o curso, corrigir o rumo? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é acabar, vamos dizer assim, com as velhas imagens que a gente tem dentro de nós. Quer dizer, acabar, dizer eu sou capaz, dizer, na verdade, eu vou conseguir, dizer eu consigo. Não se conformar Não e deixar se de sair com aquela moça bonita e pegar aquele... Exatamente, quer dizer, Sempre tem a menos não bonita, se né? achar, sabe o que eu queria Merece- dizer? É o seguinte, não se achar isso, não merecedor merecedor. do melhor. A gente tem que colocar na cabeça da gente que a gente merece o melhor. Quer dizer, a gente merece as coisas boas da vida. Quer dizer, acabar com essas velhas imagens de perdedor. E uma coisa importante também é o seguinte, passar a investir em si próprio. Porque, veja bem, a pessoa que tem medo de vencer é uma pessoa que não investe em si próprio porque acha, pela autoimagem que tem, que não vale a pena investir em mim. A troco do que eu vou gastar? Eu não sou capaz mesmo. Eu não saio do canto mesmo. Na verdade, a capacidade de investir em si próprio, comprar roupas melhores, fazer o curso de inglês que eu estou protelando há tanto tempo, o curso de espanhol, aprender computação, aprender a falar em público, perder o medo de falar em público, tudo isso faz com que a minha autoestima, o meu autoconceito aumente e eu comece a perder o medo de vencer. Porque a vida é como uma escada, você não sobe daqui lá para cima de uma vez só, é degrau por degrau. Perfeito. E você, à medida que vai vencendo um degrau, você começa a olhar para baixo e fala, puxa, veja quanto eu já subi. E aí você começa a ter mais força para continuar subindo. Esse é o desafio. As pessoas que têm medo de vencer, elas estão no chão olhando só no topo da escada. Elas se esquecem que para eu chegar no topo da escada é degrau por degrau que eu tenho que subir.
Essa que é uma coisa Quer dizer, fundamental. é importante a pessoa ter uma visão geral das suas deficiências e, dentro do possível, né, e suprindo cada uma delas rumo ao sucesso. Trabalhar rumo ao sucesso, quer dizer, investir em si próprio, fazer as coisas certas. Quer dizer, ela sabe, reunir-se com pessoas certas. A gente só melhora o jogo jogando com quem sabe mais, né? Jogando com quem sabe mais. Não ter medo de pessoas que sabem mais do que você. Aprender com... Olha, eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas mais fundamentais para uma pessoa perder o medo de vencer é perguntar. É ter a capacidade de dizer duas coisas. Primeira coisa, eu não sei. Me explique. Eu não sei. E segunda coisa, eu não entendi. Você tem o direito de não saber. Você tem o direito de não compreender. E você tem o direito, portanto, de perguntar de novo. Quantas vezes nós, professores, estamos dando uma aula numa universidade, a gente fala alguma coisa e a gente sabe que tem absoluta certeza que mais da metade não compreendeu. E só 1 ou 2 corajosos, que na verdade são os melhores alunos, levantam e dizem, não entendi, o senhor podia explicar de novo. E o resto da classe, que igualmente não entendeu, fica, que é isso, ô burro. Não é verdade. Quer dizer, a pessoa que tem a coragem de questionar, a coragem de falar, não entendi, desculpe, me explica de novo, e uma vez, 2 vezes, porque eu quero entender. Essas, você pode ver, são pessoas que não têm medo de vencer. Por quê? Porque elas têm uma autoimagem positiva. O fato de eu dizer que não entendi não vai me diminuir nem um pouco, pelo contrário. Pessoas, por exemplo, que sabem perguntar, são pessoas muito mais inteligentes do que aquelas que não perguntam nada. A inteligência está na pergunta, não está na resposta. Eu vou contar um caso a você para mostrar isso. Por favor. Eu fiz uma prova uma vez para alunos de doutoramento na universidade, e eles disseram que foi a prova mais difícil que eles já tiveram. Eu falei assim, elabore 10 perguntas e responda sobre tal assunto. Quer dizer, teoricamente não tem prova mais fácil. O aluno faz a pergunta e ele mesmo responde. Óbvio. Só que se ele não souber, ele não sabe nem fazer a pergunta. Porque você sabe disso, você como jornalista, que na verdade perguntar é mais difícil que responder. Achar a pergunta certa na hora certa, para que você aprenda, para que você desça lá dentro, no âmago do que você quer extrair do entrevistado da pessoa, é mais difícil do que na verdade responder. Então a capacidade de perguntar, de dizer eu não sei, de dizer não compreendi, é fundamentalmente importante para o sucesso. Perfeito. Queria que você esgotasse um pouco mais esse assunto, né? A nível de atitude e visão que a pessoa deve ter, né? Esgotando aí as possibilidades, o enfoque que você está dando sobre os fatores fundamentais para o sucesso. Olha, eu diria o seguinte, eu já falei da negatividade, então eu diria que o fator principal para o sucesso é positividade. Quer dizer, ter uma visão positiva do mundo, das coisas e das pessoas. Isso é fundamentalmente importante. Segundo, como eu já disse, decisões rápidas. Quer dizer, hoje não é o maior que vai comer o menor. É o mais rápido que vai comer o mais lento. Eu não sei se você sabe a história. Vou contar para você a história. A história é o seguinte, o japonês e o americano estavam caçando o leão na floresta. Sim. E o leão veio para comer os dois. O leão veio urrando para comer os dois. E de repente o japonês começou a tirar o sapato dele e começou a calçar um tênis. E o americano desesperado olhou para o japonês e falou, ô japonês, você é tonto, rapaz. Pensa que de tênis vai correr mais que o leão? E o japonês falou para ele, eu não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais do que você. Não é? É verdade. Quer dizer, na verdade, hoje não é o maior que vai comer o menor, é o mais rápido, o mais ágil que vai comer o mais lento. Então, decidir rapidamente é fundamental. Outra coisa, assumir riscos. Quer dizer, não dá para você viver hoje, vamos ser bem sinceros, em cima do muro. No quentinho sempre. Acrílico, não dá. Acrílico, acético, sabe? Eu não me envolvo em nada. Não dá na empresa, não dá na família, não dá no grupo de amigos. Quer dizer, a coragem de assumir riscos. E que dá o outro conselho que eu queria dar, ter a coragem de errar. Só não erra quem não faz, quer dizer, e na verdade eu preciso ter coragem para errar. Porque se eu souber que eu posso errar lá na frente, qual é a grande tendência que eu vou ter? Não fazer. Mas tem que lembrar que eu posso acertar também. Vou dar um exemplo a você que eu acho que acontece isso, os meus alunos falam isso, as pessoas que ouvem minhas palestras falam isso. Bom, eu estou assistindo, vamos supor, a palestra de um prêmio Nobel, a pessoa mais importante e inteligente que eu acho no mundo. E de repente me vem uma pergunta na cabeça para eu fazer.
E eu digo assim, não vou fazer essa pergunta. Essa pergunta é idiota. O homem vai me ridicularizar na frente dos outros, eu não vou fazer. Quem sou eu para ter essa dúvida? Eu não vou fazer. E não faz. 15 minutos depois, alguém levanta a mão e faz a mesma pergunta que eu ia fazer para esse prêmio Nobel. E o prêmio Nobel fala assim, desculpe, que pergunta inteligente. Você, por favor, depois me dê seu nome, eu queria conversar com você porque raramente ouvi alguém me fazer uma pergunta tão inteligente assim. E você, que há 15 minutos atrás ia fazer, fala, desgraçado, eu ia fazer essa pergunta 15 minutos antes. Não, acontece que você ia fazer, você teve a ideia primeiro, mas o outro fez. Muito bem, Marins. Quer dizer, então, que o negócio hoje em dia, mais do que nunca, é ser rápido no gatilho. Aí é que tá. Tem um ditado tcheco que diz o seguinte, a única maneira de se ir até a porta é indo. Se eu ficar aqui imaginando que alguém vai me dar o trançapé ali, que outro não vai me deixar passar, que eu vou chegar lá, a porta vai estar fechada, o que vai acontecer? Eu vou encontrar lá na porta, eu vou ficar aqui e encontrar na porta e ver lá na porta, não interessa se é um inimigo, se é um adversário, mas outra pessoa. E daí qual é a reação de 90% de nós? É dizer o seguinte, ô Fominha, eu que ia ir, eu tive a ideia primeiro, eu já estava até indo até a porta. Você ia, você teve a ideia primeiro, você estava quase indo, só que o outro foi. Né? A única maneira de ir até a porta é indo. Então, é ter a coragem de errar, a coragem de fazer, de assumir. Qual é outra coisa? Por favor, pode parecer uma coisa antiga, mas é honestidade. Honestidade de princípios, honestidade de palavra, honestidade. Porque você, no mundo tão desonesto, vai se diferenciar pela honestidade. E hoje o diferencial é que manda, né? O diferencial é que manda, né? A gente brinca assim que a maior safadeza que você pode fazer é exatamente ser honesto, né? Parece mentira, porque você vai surpreender o outro de tal maneira, bom. O outro é bom humor, eu já falei isso, quer dizer, bom humor, o bom humor, ele arrebata pessoas, quer dizer, as pessoas gostam como é que a gente pode convencer a pessoa que está ouvindo essa nossa conversa? Minha sogra está uma semana lá em casa, é uma chata, estou com vazamento no telhado, e manter o bom humor. Mas este é um esforço de autotreinamento. Não tem jeito. Você tem que cultivar o hábito saudável e se tornar escravo dele mesmo. As pessoas me perguntam assim, como eu posso ter bom humor em situações adversas? A única maneira de ter bom humor é agir com bom humor, é rir de si próprio, é rir das situações. Ou então, ter a coragem de modificá-las totalmente. Ora, agora eu pergunto a você, o que eu faço com a minha sogra? Eu posso matar a minha sogra? Não dá. Eu posso dar a minha sogra para algum outro genro que não existe? Não vai aceitar. Então eu tenho que rir da desgraça que eu tô com essa minha sogra. Né? Eu tenho mais que ter a capacidade Aquele de rir. Cunhado que sempre está precisando de algum... Exatamente. Também, agora eu pergunto a você, a minha preocupação vai resolver... Eu vou contar um dia, eu e minha mulher, nós estávamos dormindo, e de repente eu vejo minha mulher preocupada dizendo assim, são 5 horas da manhã e o nosso filho não chegou. Eu falei para ela, então eu vou acordar também, vou me preocupar junto com você e garanto que em 5 minutos ele chega. 2 preocupações não resolvem o problema. Nenhuma nem 2. Quer dizer, vamos tomar então alguma atitude. Vamos sair para a rua procurar um menino, ou vamos telefonar para alguém, mas não adianta ficar mal-humorado, preocupado. Né? E na verdade, quando o menino chegou, ele estava numa festa maravilhosa. E assim é a vida, na verdade. Qual é outra coisa? Ser diferente. Ser diferente, ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que as pessoas gostem de estar junto de você pelo ser diferente. Agora tem uma coisa que eu queria enfatizar, mas por favor, você que está me ouvindo, se você não fizer nada do que eu falei, faça isso. Escreva, pegue uma folha de papel, pegue uma caneta ou um lápis e escreva seus objetivos e metas. Se você não escrever, se você só falar, se você só pensar, você se engana às vezes, você mente para você mesmo, não era bem aquilo que eu queria. Agora quando você escreve, no ano 2000 eu vou ter isto, eu vou ser um pai assim, eu vou ser um marido ou uma esposa assim, eu vou fazer isto, eu vou até o final do ano fazer tantos programas. Você se compromete com o negócio. E aí é fundamental, aí você consegue vencer. Veja bem, eu assisti uma palestra nos Estados Unidos uma vez e vou contar um caso que é genial. Essa palestra era para durar
1h15 num congresso internacional de vendas. Sim. E esse homem, o maior vendedor lá do setor dele, de fama nacional americano, começa a palestra dele mostrando 3 slides. Aliás, 4 slides. O primeiro slide era uma folhinha de papel muito antiga dizendo assim: uma fazenda, segundo, um iate, terceiro, uma casa na praia. Era um papel velho escrito isso. Os 3 próximos slides eram o slide de uma fazenda, o slide de um iate e um slide de uma casa na praia. Ele falou: isso é o que eu prometi para mim mesmo, escrevi, esta é a minha fazenda, este é o meu iate, esta é a minha casa de praia. Está terminada a palestra. A única coisa que eu quero dizer: escrevam seus objetivos e metas. E eu me lembro que o congresso ficou apavorado, porque ele tinha 1h15, ele falou o quê? 1 minuto e meio? 2 minutos? O que fazer com o resto do tempo? E todo mundo falou assim: foi a melhor palestra que nós já ouvimos nesse congresso. É isto, escrever as coisas que faz. Então isto é a coisa principal que eu queria dizer a você que está me ouvindo, porque, gente, agora é a hora de perder esse medo de vencer. Por quê? Porque nós estamos prontos para essa batalha, prontos para vencer. E se eu tiver medo de vencer, se eu não me desamarrar, se eu não tirar as amarras que me amarram, que me cercam, eu não vou vencer. Eu vou ficar imaginando fantasmas, vendo fantasmas, e eu vou ficar vendo os outros vencerem. Outro dia o sujeito falou assim para mim: Marins, se há uma bênção que eu tenho, é que meus olhos não engordam com a riqueza alheia. Eu achei uma coisa bonita de um grande empresário. Quer dizer, ele falou: eu gosto de ver o outro rico, o outro feliz. Agora, se o outro com sucesso, quer dizer, isto é uma coisa muito forte. A pessoa que tem medo de vencer é uma pessoa que fica com inveja do outro. É o popular olho gordo, É o popular olho gordo. Quer dizer, vê o outro crescer, vê o outro com sucesso, vê o outro e começa a falar: por que eu não? Por que eu não? Porque ele não faz as coisas certas em direção ao sucesso, porque ele tem medo de vencer. E quando você fala vencer, o medo de vencer, é em todo o contexto, né? A começar pelo trabalho, pelo ambiente de trabalho da pessoa. Não, claro. A coisa principal no trabalho, eu vejo, por exemplo, seja você subordinado, seja você chefe, gerente, supervisor, seja diretor, o que for. Quer dizer, como é que você vence o medo de vencer? Ouvindo. Olha, a coisa que mais deixa claro de um chefe que tem medo de vencer é aquele que tem medo de perder a posição que tem. Ele fica, parece um poste, às vezes, nem circula. Não, e ele tem medo, ele fica apavorado que as pessoas o retirem do pedestal que ele está. Então ele não ouve. Então ele não vai, ele não desce até os subordinados, ele não vai até o lugar onde você está trabalhando para perguntar: como é que você está, como é que está o trabalho, como é que está o... Ele, quando sabe qual é a solução de uma coisa, ele não te diz que é para você errar, para depois te punir. Para depois falar: viu, você não presta. É aquele que espera a hora da reunião para virar a mesa, para ridicularizar você na frente dos outros, para que você passe vergonha. É aquele que abdica, mas não delega. O que é delegar? Delegar é falar assim: esta tarefa é sua, estou dando para você, mas conte comigo. O que você precisar, eu estou junto. Vamos lá, converse comigo. Eu sei que é meio difícil, vamos lá. Você delegou, né? Mas você, na verdade, está junto, dando apoio. Quando o sujeito vem e fala assim: o que você acha? E você devolve a pergunta: o que você acha? Vamos lá, como é que você faria? É isso mesmo, vai firme. Quer dizer, você dá força pro outro. O que é abdicar? Sou eu falar: esta coisa é sua, se vire, se arrebente, não me procure. Lá no final nós vamos ver. E eu de vez em quando passo do lado da sua mesa ou de onde você trabalha e falo assim: tô vendo você fazer burrada, hein? vamos conversar depois. E você, na verdade, o cara abdicou, o cara jogou o nego na fogueira. Esse chefe é o quê? É uma pessoa que tem medo de vencer. É uma pessoa que não vai vencer. É uma pessoa que foi, como a gente diz, guindada ao patamar da incompetência e daí não vai passar. Né? E daí fica... As pessoas se perguntam: por que os outros vencem? Por que os outros são promovidos? Por que os outros... É claro, porque a pessoa que não tem medo de vencer é uma pessoa que acredita em si. É uma pessoa que, na verdade, acredita que ela, ao invés de ser segura, bajulando o seu superior,
na hierarquia da empresa, ela na verdade é sustentada pela sua hierarquia inferior, quer dizer, os meus subordinados é que me sustentam, e quanto mais eu der poder, empowerment, etc, para o pessoal de baixo, mais eu vou estar sustentado, mais eles vão me levar, mais eu vou crescer. Não é? Então essa é uma coisa. Quer dizer, outra coisa, ter a coragem de reinventar o que faz. As pessoas que não têm medo de vencer, elas questionam o que fazem. Eu conheço gerentes e diretores que foram promovidos porque chegaram na empresa e disseram, olha, para ser bem honesto, eu acho que a minha função não precisa mais aqui. Isso precisa coragem. Isso o cara precisa ter um taco para dizer. Não fica, agora tá todo mundo vendo que a função dele tá perdendo, e ele se segurando. Não, o que adianta? Não adianta. Então ele foi o primeiro a dizer, olha, eu queria reinventar essa coisa, fazer assim. E quando acontece isso, o que você faz? Você nomeia ele próprio para encontrar outra coisa, ele próprio para encontrar a solução do problema. Quer dizer, reinventar. Veja bem, as empresas que venceram, as pessoas que venceram, foram aquelas que conseguiram reinventar aquilo que faziam continuamente. Uma pessoa que é capaz de reinventar o que faz é porque não tem medo de vencer. É porque não tem medo de errar. É porque não tem medo do desconhecido. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte. É preciso hoje a gente ser bom comunicador. Você que é um comunicador, você sabe disso. Por quê? Porque você hoje comunica ideias. Você hoje só arrebata pessoas com você se você for capaz de comunicar o que você pensa para os outros. Uma pessoa que não é capaz de se comunicar, uma pessoa que não é capaz de colocar ideias e projetos complexos em palavras simples e arrebatar as pessoas e levá-las consigo, não consegue. Então é importante, se você é empresário, se você é diretor, sabe, aprender, se preocupar em como se comunicar. Falar fácil. Falar fácil, falar simples, falar direto, sem rebusqueio, sem aquela coisa toda. Não é nada disso. Mas as pessoas precisam saber que você, chefe, está pensando a mesma coisa que elas. A nossa empresa está indo para o lugar que nós queremos que vá. Né? Isso tudo é fundamental. E por último, eu diria a você o seguinte: ser entusiasmado para poder motivar as pessoas que o rodeiam a terem entusiasmo, porque só o entusiasmo transforma a realidade. Perfeito. Marins, muito obrigado pela sua participação uma vez mais aqui e até o nosso próximo encontro. Eu é que agradeço. A gente espera que você, sinceramente, pratique todas as dicas abordadas aqui no seu dia a dia, sabendo ouvir, tendo coragem de reinventar o que faz, sendo um bom comunicador com seus subordinados e superiores, estando sempre entusiasmado para entusiasmar as pessoas que estão à sua volta, como dizia ainda há pouco o professor Marins. Resumindo, perdendo o medo de vencer. É possível sim vencer os obstáculos que levam ao sucesso pessoal e profissional. Lembre-se, a vida sem medo é mais saudável. Coleção Motivação e Empresa. Para outras informações, consulte a central de atendimento da PRGB Aspecto. Anote os telefones: 011 São Paulo, 9939 2800, 035 Minas, 9981 1156. Professor Marins, doutor em antropologia, com pós-doutorado em macroeconomia e autor de vários livros e vídeos de sucesso nas áreas de motivação, vendas e marketing. Peça a sua coleção pelos telefones 011 São Paulo, 9939 2800, 035 Minas, 9981 1156. Visite também o nosso site e conheça outros produtos e palestras abertas do professor Marins. O endereço é Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.